Olá, que alegria estar aqui com você para nós darmos continuidade ao cronograma da transição. Apesar de você ter acabado de passar por todo o conteúdo da Escola de Líderes, a verdade é que o próximo passo ainda está dentro da Escola de Líderes. E que passo seria esse? Bom, se você não está aí se perguntando, não está curioso, eu acharia estranho. Nós estamos falando de células desde o DNA 1. Pois é, então, chegou a hora de abrirmos as primeiras células. Esse é o próximo passo. E por que nós não fizemos isso logo no início? Por que esse não é o primeiro passo? Porque não é possível abrirmos as células sem termos líderes preparados, aptos para poder liderar essas células. Isso é crucial, é um erro fatal não preparar primeiro os líderes. E como é que nós vamos abrir essas células? Bom, muita calma nessa hora, eu vou te explicar o processo aqui, passo a passo. Durante a Escola de Líderes, nós vamos usar os mesmos grupos de 3 a 4 pessoas que foram formados durante a matéria de propósito e visão celular. Você já sabe, o professor ele vai deixar a formação desses grupos livre. Os próprios grupos, os próprios alunos, eles é que vão fazer essas escolhas, quem vai ficar com quem, de acordo com o critério relacional, geográfico. Cada grupo deverá definir também quem vai ser o líder, o dia, o local, horário da futura célula. A criação das primeiras células se inicia com um período de 2 encontros, que vai acontecer durante a matéria evangelismo. Nesses primeiros encontros, somente os participantes da célula estarão presentes. Ainda não é para convidar ninguém. Cada participante deverá escolher 4 pessoas, não crentes, para que a célula esteja orando pela salvação delas intensamente. Durante esse período é muito importante que cada participante mantenha contato com seus alvos evangelísticos. E depois de muita oração, é momento, aí sim, de convidar essas pessoas para participarem da primeira reunião de célula. Assim, quando os participantes da escola chegarem na matéria consolidação e discipulado, chegou a tão esperada hora de abrirem as células para receber os não crentes. Os primeiros convidados são aquelas 4 pessoas, aqueles 4 não crentes pelas quais a célula estava orando nas últimas semanas. Olha, aqui eu preciso fazer uma parada. Eu nem precisava falar, mas vou dizer. O pastor principal, o pastor líder da igreja, ele também abrirá a sua célula com 2 ou 3 participantes da escola de líderes, tornando-se assim o primeiro líder de célula da sua igreja. Olha, o pastor Paulo Mazzoni é o pastor titular da nossa igreja, da Central. Ele abriu a sua célula em 2001. Ele, na época, eu lembro, a gente tinha códigos para poder designar as células, que tinham letras e números. A célula do pastor Paulo, ela era H01. Foi a primeira célula de homens, a primeira célula da nossa igreja. E quer saber? O pastor Paulo Mazzoni, ele é líder de célula até hoje. Ele fala das experiências que ele vive no seu pequeno grupo. Ele conta para nós testemunhos do púlpito, porque ele é alguém que não apenas fala, ele vive, ele experimenta e compartilha a sua paixão pelas células, pelos perdidos, com toda a igreja, em todas as oportunidades que ele tem. Isso é super importante. Outro ponto crucial, as células começam com não crentes. Os não crentes vão ser aqueles que vão trazer alegria e propósito para o seu trabalho. Se você tiver grupos formados só por crentes, só pelo pessoal da igreja, isso é ruim? De jeito nenhum. Mas o que vai acontecer, provavelmente, é que eles vão formar grupos de comunhão, de estudo bíblico, que são coisas excelentes também, mas não cumprem o propósito de alcançar perdidos e se multiplicar. Depois de iniciar as células com os não crentes, aí sim, depois que você já tiver andado um tempo, você vai poder trazer o pessoal da igreja, os crentes da igreja para participar das células. Mas isso é uma fase que vem depois da formação. Esses crentes convidados, claro, como é que você vai atrair eles para as células? Você vai colocá-los também na escola de líderes, porque o desafio é que cada membro da sua igreja se torne um líder de célula também.
É importante destacar que os futuros líderes, eles são capacitados tanto na escola quanto na prática da reunião da célula. Essa formação ela é complementar, interdependente. Não dá para aprender a ser um líder de célula apenas na sala de aula. É preciso aprender também na prática, no dia a dia, recebendo do líder, então, tarefas, funções, e assim, experimentando, aprender. Por isso é tão importante planejar as reuniões de maneira que promovam a maior participação possível e envolver o máximo de pessoas nas diversas tarefas da célula. Eu queria agora te ajudar a entender quais são as principais etapas de uma reunião de célula. Você está vendo o gráfico aí na sua tela agora. Começa, geralmente, com lanche e comunhão. 30 minutos. É o diferencial de uma reunião de célula. Me acredite, é top. Quebra-gelo, 15 minutos. É hora da gente ligar as pessoas umas às outras. Fazer ali uma dinâmica, uma pergunta, onde elas podem se conectar. Um período de louvor e adoração. É hora que a gente se conecta a Deus. Estudo e compartilhar da palavra. Claro, quando a gente se reúne, além de adorar a Deus, a gente também aprende sobre a palavra. Só lembrando que não é nem pregação, nem é estudo bíblico, não é sala de aula, um período aí de compartilhamento de uns 40 minutos mais ou menos. Oração e ministração, 10 minutos, é o tempo do agir de Deus. É o tempo da gente estar conectando as pessoas a Deus também. E toda célula tem um período de planejamento e desafios, uns 10 minutinhos, para que nós possamos conectar as pessoas à igreja, ao que está acontecendo no todo, planejar a célula e a sua multiplicação. O importante aqui não é seguir certinho a ordem ou os tempos a qualquer custo. Tem células que o lanche fica para o final, porque o pessoal já chega lanchado, jantado, almoçado de casa. Mas tem célula como a minha, que tem que ser no início, porque o pessoal chega do trabalho morrendo de fome, então tem muito pão de queijo para eles. O que é preciso é valorizar cada etapa dessa e não deixar nenhuma delas de lado. Vou dar um exemplo aqui, o lanche. O lanche é um período informal obrigatório. Célula tem que ter lanche. O lanche não precisa ser muito, nem ser caro, nem elaborado, nem dar muito trabalho. Mas é nesse período de lanche, usando ali a comida como desculpa, a gente vai ser bem bíblico e fazer ali comunhão de verdade. Trocar experiências, falar da vida, do trabalho, da família, dos sonhos, dos anseios, contar o caso do futebol, seja o que for. É o momento da gente ser gente como as pessoas, gente como a gente. É importante demais. Sabe outra coisa? O momento da oração. Ainda que tenha muita coisa para fazer numa reunião de célula, a gente tem que parar tudo e ficar sensível ali às pessoas, às necessidades delas, à voz do Espírito Santo. Pode ser que alguém chegue tão desesperado e que você vai ter que parar o lanche para orar por ela, porque essa pessoa está precisando demais de Deus. Tem vezes em que o período de oração ele se estende tanto, que ele pode passar dos 10 minutos fácil. Não tem problema. A gente diminui em outra parte. Nós temos que ter em mente que flexibilidade é uma palavra de ordem. É assim que a gente faz. Olha, se você quer entender um pouco melhor como essas etapas funcionam, um detalhamento delas, nós gravamos um vídeo específico que está dentro do material desse seminário na nossa plataforma. Não posso deixar de falar de um material excepcional preparado pela Central, pelo pastor Leonardo Matos. Ele escreveu esse livro onde ele trabalha o conceito de células excelentes, onde ele destrincha cada parte de uma célula, passando pela reunião, pela liderança e todo o material necessário para uma célula excelente. Eu recomendo que você leia esse livro, adquira ele. Se eu pudesse, eu te obrigava. Mas a gente não quer aqui ser pesado para ninguém, mas quer uma dica? Olha, vale cada página que você lê. Um livro bonito, bem feito, prático, com exercícios, é demais. Agora, uma vez que eu disse isso tudo, você já viu, abrimos as primeiras células, finalmente o filho nasceu, tem algo novo que surgiu, as células já estão funcionando, algo novo agora, um novo passo se faz necessário, um passo essencial.
É o 7º passo da transição. É a supervisão das células dentro da igreja. É isso mesmo. A supervisão é uma necessidade. Supervisão é um pilar da igreja em células. Sem a supervisão, o edifício espiritual que nós estamos buscando erguer, ele simplesmente não vai subsistir. Ele vai ruir, ele vai cair. As células, além de ser um passo importante da transição, sem ela, as células simplesmente deixam de existir. Os grupos precisam ser supervisionados. Você já viu aqui no início do DNA 2, mas eu vou só te lembrar. Olha só como é que supervisão é importante. É o que está mantendo o edifício de pé. Então, dentro dos 4 pilares, nós temos oração e presença de Deus. Você já aprendeu, nós somos cooperadores de Deus, sim. Mas porque sabemos que a missão é de Deus, a igreja é de Deus. Né? Nessa obra nós entramos com a nossa disciplina, perseverança de oração, dependência do Espírito Santo, e Deus entra com o impossível. Arrependimento genuíno, corações convertidos, milagres, sinais, maravilhas. Deus é quem dá o crescimento. A escola de líderes que você viu agora há pouco, ela ensina que cada um de nós é chamado para levar pessoas ao batismo e ensiná-las a praticar o que Jesus nos ensinou. Não há como ser uma igreja verdadeira sem ensino bíblico de qualidade. Não somente informamos as pessoas sobre as verdades contidas na palavra de Deus, mas levamos pessoas a obedecer a Cristo em todas as situações da sua vida. Multiplicação. Estou falando do último aqui de uma vez, que é o sonho de Deus. Né? Desde o princípio, multiplicar é a palavra de Deus sobre a humanidade, multiplicar tudo, saúde, provisão, bondade, sabedoria, salvação, filhos e filhas, bênçãos, células, vidas, igrejas, tudo de bom. Agora, para isso tudo acontecer, olha ali o 3º pilar, a supervisão. No final das contas, a nossa missão é fazer discípulos. Deixa eu te falar aqui, nossa missão não é ter muitas células, não é ter muitas pessoas presentes nos cultos, seja presencial ou online, não é ter muita gente fazendo escola, não é ter, sabe, isso tudo é muito bom. Mas a nossa missão deixada por Jesus é fazer discípulos, é levar pessoas à obediência. Obediência a Deus, não só nos seus mandamentos, não só no amar a Deus, mas no amar as pessoas também. Para isso, nós precisamos entender com clareza o que essa missão requer de nós, dos nossos recursos, da nossa forma de trabalhar e como investimos o nosso tempo. Nós estamos debaixo da grande comissão de Jesus. Estamos debaixo desses 2 grandes mandamentos que eu citei agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é isso que Jesus falou, que resume toda a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nos leva à obediência. Amar ao próximo como nós mesmos, isso exige compaixão. Quer dizer, querido, se você está me entendendo aqui, a obediência leva à compaixão. Tudo começa com a compaixão. Tudo começa com o evangelismo. Mas não pode parar aqui. Uma vez que nós alcançamos, uma vez que nós chegamos até essas pessoas, nós precisamos continuar o trabalho. E vamos aqui aprender com quem entende do assunto. Está na sua tela aí o Dave Young Cho. Olha o que ele diz. A supervisão é fator-chave por trás das igrejas em células saudáveis que produzem fruto. Você sabe, ele é o pastor da igreja do Evangelho Pleno de Odo, na Coreia, pai do movimento moderno de igreja em células, e lidera uma igreja de 800 mil pessoas e mais de 30 mil células. Supervisão é muito importante, é chave. Mas, afinal de contas, o que é supervisão? Como é que a gente pode definir? Talvez seja mais fácil definir supervisão explicando qual o seu propósito dentro da igreja em células, aonde ela se encaixa, que tipo de trabalho e papéis isso requer do supervisor, do pastor. Bom, nós sabemos que o pastor principal é o primeiro professor da escola de líderes e também é o primeiro líder de célula da igreja. Mas agora nós vamos acrescentar mais uma coisa que o pastor fará de forma pioneira. O pastor principal, ele é o primeiro supervisor de células da igreja.
Isso vai exigir de você, pastor, que está me ouvindo aqui agora, uma mudança radical na sua maneira de encarar o ministério, na sua agenda, nas suas prioridades. Mas deixa eu te dizer, é a chave para você não só cuidar dessas células, mas manter a sua igreja no caminho, manter a sua igreja crescendo, saudável. Esse é o objetivo que todo pastor tem ao cuidar das suas ovelhas, não é mesmo? É uma reestruturação completa. Como é que isso vai acontecer? O que um supervisor precisa fazer? No seu caso, se você é um pastor, o pastor principal da igreja, o que você deverá fazer como supervisor das suas células? Em primeiro lugar, mudar suas prioridades ministeriais. Você vai precisar então dedicar mais tempo ao trabalho das células, entendendo que esse é o coração da igreja. Priorizar a igreja em células na sua agenda pastoral. Provavelmente menos atendimentos, menos eventos, mais contato com as pessoas, mais visitas, mais envolvimento com as células e as suas reuniões. Olha, isso vai levar você a trabalhar de uma forma muito diferente. Mas na prática, vamos definir isso aqui de uma maneira mais prática ainda. Como se diz por aí, eu vou desenhar. A supervisão tem por objetivo levar as células a alcançar a sua grande meta, a multiplicação. Para quem já estudou um pouco sobre igreja em células, conhece muito bem esses 4 verbos que resultam na multiplicação. É a famosa escada do sucesso. Ganhar, que é a compaixão pelo perdido. Consolidar, que é firmar os novos na fé. Treinar, que é ensinar todos a obedecer. E enviar, trabalhadores para a colheita. Quando falamos sobre multiplicação, nunca é demais falar que a gente não está falando simplesmente de multiplicação de células. Isso acontece sim, mas o que nós estamos buscando de verdade é a multiplicação de discípulos, de líderes. Essa é a verdadeira multiplicação dentro da igreja em células. Os grupos, as células, elas serão uma consequência, a multiplicação é uma consequência da multiplicação de discípulos que acontece todos os dias. Mas isso não para na multiplicação de líderes. Nós queremos multiplicar em todos os níveis. Nós queremos multiplicar supervisores, coordenadores, pastores, etc. Como a gente pode abstrair do conselho de Jetro, tão famoso, que deu ao seu genro Moisés. Você conhece bem essa história da Bíblia. O trabalho do pastor enquanto supervisor é levar o líder, então, à multiplicação, é ajudar o líder. Então, assim, eu estou falando muito do pastor, mas para você que já está um pouco a mais aí na visão, esse é o trabalho de um supervisor. Mas como o pastor é o primeiro supervisor, isso é para você também. O que então o pastor tem que fazer? O que o supervisor tem que fazer nessa fase? Ele tem que ser o maior amigo, o maior ajudador do líder de célula. E ensiná-lo, treiná-lo a subir a sua própria escada do sucesso. Então o pastor tem que ensinar o líder a evangelizar, a ganhar as pessoas, como fazer isso na prática, a levar as pessoas ao batismo, a treinar as pessoas na célula e encaminhar cada um para a escola de líderes. E é claro, a multiplicar tudo. O supervisor ele não é um cobrador, ele não é um fiscal, ele não é alguém que está ali para medir as coisas apenas. Ele está ali para ajudar, fomentar, ser o melhor amigo do líder de célula. É assim que funciona. E são pelo menos 3 papéis que um supervisor desempenha junto aos seus líderes de célula. Vou falar deles aqui, são 3, então, pastoreio, gestão e liderança. Pastoreio talvez seja aquilo que a gente faz mais naturalmente como cristão. Todos nós gostamos de fazer isso. É o cuidado do líder de célula no âmbito pessoal, sua família, finanças, ministerial, vida espiritual. Nós já estamos habituados a fazer isso. E é o que a gente entende por discipulado, muitas vezes. Mas não para aí. Um outro papel muito importante é o de gestão. São as atividades que visam atingir os resultados da célula, que vão desde o planejamento. Você sabia que planejar é de Deus?
Você sabia que Deus planejou as coisas e ao final Ele avaliou? Se você lembra lá do Gênesis, lá no próprio Gênesis, quando Deus está criando tudo o que existe, ao final de cada dia, Ele avaliava a sua criação e Ele dizia, e ficou bom. Né? Ficou bom, e até o dia que ficou muito bom, porque Ele criou eu e você, Ele criou a nós, seres humanos. Mas o planejamento é essencial. Um planejamento que não é só célula por célula, mas aqui o planejamento de todas as células da igreja. Por exemplo, a definição de data limite para a multiplicação, uma campanha de evangelismo, ou de jejum, oração e tantas outras coisas. É preciso também, nesse papel de gestor, obter dados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Por exemplo, é preciso saber quantas pessoas estão nas células. Quais células levaram pessoas ao batismo ou para a escola de líderes? Se a gente não sabe esses dados, como ajudar? Como promover uma ação que possa promover isso, que possa levar isso para a multiplicação? Fica muito difícil. Não existe igreja em células sem esse tipo de controle de dados. E é claro, depois disso tudo, precisamos avaliar com sinceridade. Como eu disse mais cedo que o próprio Deus faz. Nós precisamos avaliar e propor possíveis novas ações, porque sempre tem jeito de melhorar. Por exemplo, após analisar os dados, a gente pode perceber que muitas pessoas não batizadas estão frequentando as células. Então, por exemplo, num caso prático aqui na Central, ao perceber isso foi uma realidade aqui, nós promovemos o curso de batismo dentro da própria célula, como uma lição de célula. E isso resultou depois de 2 meses de trabalho, num batismo de quase 500 pessoas. Mas isso só foi possível porque a gente tinha os dados, porque nós fizemos esse trabalho de planejamento, de gestão. E, no final, um terceiro papel muito importante é o de liderança. O supervisor, ele lidera os seus líderes de célula. Ele dá para eles direção. Então, o pastor principal, enquanto supervisor, ele é responsável por conferir uma unidade de propósito, prática, ação para todos os grupos de célula da igreja. E ele faz isso através de comandos de liderança, claros, para todos os líderes, levando todas as células a uma ação conjunta. A melhor figura que eu tenho aqui para dar, talvez seja de uma orquestra. Pensa um instante, imagina agora uma orquestra reunida. Quantas pessoas, quantos instrumentos, quantos talentos diferentes. E cada instrumento tem a sua própria forma de tocar, de soar. E cada um aparece em determinado momento da música. Mas eles estão tocando dentro do mesmo ritmo, no mesmo tom. É a mesma melodia, é a mesma música que eles estão tocando. E cada um então contribuindo para o todo, eles fazem algo extraordinário. É isso que a gente quer fazer quando falamos de liderança, de unidade, de foco, de ação. É levarmos todos a entender que as células não são organismos soltos, não são organismos independentes, não, eles fazem parte do todo da igreja e nós todos juntos podemos fazer algo inimaginável para o nosso Deus. Falar um pouquinho com você aqui dos encontros de supervisão. Nós podemos fazer isso em muitos formatos. Como se encontrar com os líderes? De que maneira o supervisor, então, promove essas reuniões de trabalho, de comunhão, de discipulado? Ele pode fazer isso, por exemplo, um café da manhã com os líderes. É algo mais informal, mais íntimo. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes, mesmo que com uma rede já grande, a Rede Ágape, a rede que eu lidero junto com a minha esposa Thaís. Ela hoje, nesse momento, ela tem 100 células. E nós, de vez em quando, reunimos todos os nossos líderes para um momento de inspiração, mas também gostoso, sabe, mais informal, para o café da manhã. E a gente, cada um traz um traz um pão de queijo, outro traz um café, cada um traz o que gosta, o que sabe fazer, e a gente senta junto e a gente tem esse momento de comunhão super gostoso. Claro que eu estou falando de tempos antes da pandemia, mas ela já está acabando e você já vai poder fazer isso de novo também. Podemos também, e eu incentivo fortemente que o pastor promova isso, cultos exclusivos
programados apenas para nutrir os líderes de célula. A gente chama isso de culto de líderes. Nós fizemos isso durante anos, a igreja inteira, porque éramos uma quantidade menor de células. Hoje fazemos também, só que nós fazemos isso por redes, né? Pelas próprias redes, porque hoje para reunir todo mundo junto é mais difícil, então a gente faz isso através das redes. É algo muito importante para motivar, incentivar, nutrir, apoiar o líder. Podemos também fazer um celulão, e a gente chama de celulão um evento, um encontro, onde nós convidamos não apenas os líderes de célula, mas todos os participantes, membros, visitantes, para que eles possam vir e juntos, né, olhar ali um para o outro, ver a grandeza, a beleza do que é a igreja. Super dica aqui para o pastor principal. Pastor, não delegue. Eu vou até olhar para essa câmera aqui. Pastor, não delegue a função de supervisor, enquanto isso não for assim absolutamente necessário. Enquanto você der conta, enquanto você conseguir se livrar de outras tarefas ministeriais que você tem e conseguir se dedicar com qualidade para os seus líderes, não terceirize, não delegue essa função. Assuma o ônus, né? Assuma a responsabilidade de estar lidando diretamente você com o seu líder de célula. Eu estou parando tudo e falando isso porque muitas vezes a gente já quer criar as estruturas antes delas serem necessárias. E deixa eu te falar, você vai ter muita saudade, pastor. Se você um dia já supervisionar as suas células, você vai sentir muita falta de ter esse contato direto com o líder. É muito gostoso, eu falo por mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Não é que eu não gosto de trabalhar com coordenadores ou supervisores, mas lidar com o líder, aquele que está ali na frente de batalha, lidando com o povo, é algo muito especial e muito necessário. E também a gente consegue imprimir nesses líderes, por a gente estar perto, cuidando deles ali como supervisor, o nosso coração, a nossa visão, isso é muito importante. Então, pastor, assume essa responsabilidade, você vai lucrar, você vai colher enormemente dessa atitude. É uma super dica que eu te dou para você aqui. Mas, quando você está ali lidando com esses líderes de célula, você vai conhecer esse pessoal. Você vai saber quem está mais alinhado com a visão, quem é mais frutífero. Você vai ter condições, inclusive, de estar treinando e separando do meio dos líderes aqueles que vão ser os seus futuros supervisores. Não apenas porque já ocupam um cargo de liderança na igreja. Não é problema levantar uma pessoa que já ocupa um cargo de liderança. Mas não necessariamente você tem que fazer isso. O que a gente sugere é que você, ao escolher aqueles que vão te ajudar na tarefa de supervisionar, faça isso do meio dos líderes de célula bem-sucedidos, que sabem multiplicar, que estão conectados com você, com a visão da igreja. E isso só acontece quando você permanece como único supervisor até chegar no seu limite. O segundo momento da supervisão é quando, aí sim, você já não dá conta mais, você vai criar a sua estrutura de supervisão. Quando você não der conta mais, já estivesse pedindo água, você já não está dando conta mais de supervisionar a célula sozinho, você vai criar aí sim essa estrutura de supervisão. Você vai levantar esses novos supervisores dentro das pessoas aprovadas, como eu falei para você. Durante o seu trabalho como supervisor, você vai ver essas pessoas, você vai conseguir conhecê-las bem. E você, se quiser melhorar ainda mais essa capacitação, não apenas com a parte prática que você vai dar para eles, mas nós também disponibilizamos um material apropriado, específico para isso, e você encontra aqui também no DNA. A partir do momento que você selecionou esses supervisores, está na hora então de organizar os grupos de discipulado, que a gente chama aqui de GD, onde cada supervisor cuida de até 5 líderes de célula. Por que isso? Para que ele consiga continuar sendo pai, mãe, profissional, para que ele continue conseguindo fazer tudo o que ele tem que fazer na sua vida, vou chamar assim, normal, e também cuidar muito bem daquele grupo de líderes.
Não adianta botar muita gente para um supervisor cuidar, porque ele não vai dar conta. E você precisa ajudar, então, esse supervisor a programar suas reuniões, e a frequência sugerida para esses GDs é de 2 em 2 semanas. Semana sim, semana não. Que eles se encontrem, e eu vou explicar um pouquinho mais, nós vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. A ideia é que nessas reuniões eles possam ter momentos de oração, que eles possam ter reuniões, talvez algumas muito focadas na gestão, na liderança, planejamento, estrutura, eventos, escola, e outras mais focadas o quê? Na Bíblia, na vida espiritual, no pastoreio, em estar ali incutindo neles unção, poder de Deus. O GD é algo fundamental, é aquilo que alimenta o supervisor, alimenta os líderes dia a dia, para que eles possam continuar dando frutos para Deus. Além dos GDs, as tarefas do supervisor envolvem também você então está planejando visitas às células. Como nós podemos ajudar os líderes com as suas células se nós não conhecemos as pessoas que estão lá? É muito comum a gente pedir um relatório para um líder, a gente perguntar para ele assim, irmão fulano, me diga aí, como é que foi a sua célula? Ah, pastor, foi uma bênção. Você já ouviu esse relatório antes? Pois é, o relatório da bênção, eu não estou duvidando dele, mas eu não consigo trabalhar muito com esse retorno, com esse feedback. Você quer ajudar o seu líder de verdade? Visite a célula dele. Porque você vai ver como ele faz o louvor, como que ele faz ali o compartilhamento da palavra. Você pode perceber, por exemplo, lá que ele não orou, ninguém orou. E aí você pode dar aquele toque nele, ajudá-lo. Você pode também ali notar que ele não avisou de nada da igreja, não chamou para o culto, não falou da reunião de oração. Então é nessa hora que você também identifica dentro da célula do seu líder possíveis novos líderes, pessoas que precisam ser treinadas e também enviadas para a escola de líderes. Muitas vezes o líder não consegue enxergar isso sozinho e o supervisor é aquele amigo que vai apontar o caminho que o líder vai andar, não é? Instrua o seu líder de célula a visitar cada uma das células mais ou menos aí de 90 em 90 dias, a cada mês e meio, de acordo com a agenda que ele tem. Mas a ideia é que ele conheça a realidade de cada célula, a prática, e que ele tenha então uma noção muito real e clara da saúde, de como cada célula está funcionando. E é claro, à medida da necessidade, um quarto elemento nessa estrutura de supervisão montada. À medida da necessidade, sim, o supervisor tem encontros individuais, com seus líderes de célula, de acordo com a necessidade, conveniência, para tratar de assuntos mais pessoais. Você sabe, nós acreditamos que o modelo que Jesus discipulou, prioritariamente foi em grupo, claro, porque essa dinâmica ela é muito benéfica para todo mundo. Mas nós também precisamos entender que pessoas têm necessidades que são mais particulares e nós também encontramos com elas no individual. Aqui um alerta sincero, enquanto nós estamos chegando já no final. Pastor, prepare-se. Pastor, igreja em células dá muito trabalho. Eu não sei se você fez as contas enquanto eu ia falando. Você fez as contas de quantas coisas precisam mudar, de quanto trabalho tem envolvido em tudo isso que eu estou te falando? Eu já ouvi dizer por aí, já me contaram isso e, como bom cristão, é claro que eu já perdoei, mas me disseram assim, olha, igreja em células é coisa de pastor preguiçoso. Ele quer botar todo mundo para trabalhar. E olha, realmente a gente quer colocar todo mundo para trabalhar, mas não é por preguiça, porque nós não paramos de trabalhar. Na verdade, a gente faz cada vez mais coisa. Mas quando eu sozinho trabalho, eu posso realizar muito pouco. O tamanho da minha influência é diminuído drasticamente. Agora, quando cada pessoa da igreja assume o seu papel de ministro, assume o seu papel de discípulo de Jesus, arregaça as mangas, bota a mão no arado
e começa a trabalhar, é aí que uma igreja causa o seu máximo impacto. É assim, é por isso que nós, então, criamos as células, é por isso que nós treinamos as pessoas para liderar, é por isso que nós supervisionamos, é para gerar esse impacto. Nós queremos alcançar as nossas cidades, nós queremos alcançar o Brasil inteiro, o mundo para Jesus. Isso só vai acontecer mediante muito trabalho. Nós somos os trabalhadores. Você lembra? Jesus disse que a seara ela é grande e os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, roguem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. E nós somos essa resposta. Nós não só oramos, mas nós também somos a resposta para essa oração. É para isso que eu estou te convidando, mas você precisa se preparar. Vem sim um trabalho que é desgastante, mas o que nos sustenta é a paixão pelos perdidos. É gratificante, é recompensador. Deixa eu te falar, vale a pena. Vale a pena qualquer esforço que você fizer. Porque o peso de glória, o galardão preparado, não dá nem para imaginar. Não se engane, supervisão eficaz é a chave para a vitória da igreja em células. Falhar na supervisão é escolher perder tudo o que você conquistou até esse passo. Vamos imaginar que você fez tudo certinho, tudo, fez o DNA todo, fez todos os passos da transição, depois chegou no DNA 2, fez a escola de líderes, abriu as células, não fez a supervisão, meu Deus, você vai estar colocando tudo a perder, tudo mesmo. Se você tirar um pilar de sustentação de edifício, o que acontece? Você já sabe. Células não são mais um ministério. Célula agora é o coração da igreja. Depois de todas essas mudanças na maneira de trabalhar do pastor, na agenda e prioridades da igreja, nós podemos afirmar com toda a segurança. As células não são mais um ministério, de jeito nenhum, não é mais uma coisa que a gente faz. Elas passam a ser o coração da igreja, agora é quem a gente é como a gente vive. Se você pudesse usar um estetoscópio espiritual para escutar o que está no coração de uma igreja, qual é o barulho que o coração de uma igreja faz, estaria lá células, vidas, células, vidas, células, vidas, células, vidas. Nós vibramos com isso. É por isso que a gente fala, né, se você não gosta de célula, não dá para andar com a gente, porque a gente não faz célula, a gente vive célula. A gente fala de célula o dia inteiro, na minha casa, no restaurante, no supermercado, no posto de gasolina, qualquer lugar, porque é isso que a gente é. A gente ama, isso para nós não é pesado, nem é trabalho mais. Isso agora é aquele ministério gostoso, é aquilo que Deus nos deixou para fazer, a nossa missão, é o que dá sentido, propósito para a nossa vida. Terminar aqui, te afirmando, não existe amor sem serviço. Você lembra quando Pedro encontra com Jesus ali, já ressurreto, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E o que Jesus responde por 3 vezes? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Não existe amor platônico no reino de Deus. Amor exige serviço. Agora, não é um serviço de qualquer jeito. Não é quando eu quiser, do jeito que eu quiser, não. É um serviço que exige compromisso. Um compromisso diário, constante, porque é exigente. Eu não vou te enganar. Vai te custar muito, mas vai mudar tudo para melhor na sua vida, na vida da sua igreja. Essa dedicação que gera os frutos. E não existe compromisso que não vai até o fim. Não tem compromisso que não chega no ponto da renúncia, de abrir mão do meu jeitão, da minha agenda, das coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto de fazer as coisas. Não existe compromisso sem sacrifício, sem se doar, sem andar a segunda milha, sem, entregar tudo que você tem. Vamos amar a Deus e as pessoas. Esse é o meu convite para você.
Vamos fazer discípulos de Jesus, que o Senhor da Seara, Ele possa multiplicar você, a sua igreja, a 30, 60 e a 100 por um. Que você possa, através das células e da supervisão, mudar a história não só do país, do mundo, da sua cidade, mas de pessoas. Pessoas que estão aí do seu lado, seus amigos, parentes, colegas, que você possa ter a alegria de ver muitas pessoas nascendo de novo. E estar ali cuidando de bebês espirituais que vão crescer, vão amadurecer e também vão gerar os seus próprios filhos e filhas para Deus. Esse é o meu desejo, a minha oração sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.